Hoje é aquele tipo de vídeo para galera arrojada. É só ativo de risco, só ativo com potencial de valorização acima da média e só para galera que tá disposta a passar aquele suorzinho ao longo do tempo, né? E claro, sempre lembrando que esse vídeo aqui não é uma sugestão de compra, não é uma indicação, porque afinal de contas eu também não posso fazer esse tipo de coisa, mas são algumas oportunidades que eu acho que o mercado está apresentando hoje pra gente, não só aqui no Brasil, mas lá fora, e eu vou acabar falando um pouco sobre essas oportunidades, e eu acabei pegando 3 classes de ativos aqui que eu acho que tem potencial de valorização ao longo dos anos. Então vamos começar primeiro olhando aqui em casa, vamos olhar o que tem de bom aqui hoje no Brasil. E já vamos começar aqui primeiro falando sobre uma notícia muito importante para essas oportunidades, que foi do Banco Central ter elevado ainda mais a Selic há pouquíssimo tempo, em maio, para o patamar de 14,75. Ah, Pedro, mas a gente está falando de ativo de risco, para que eu quero saber da Selic? Como que a Selic, que vai ser uma coisa mais atrelado a CDI, renda fixa, por que isso vai impactar para mim? Bom, além da gente estar, claro, com a taxa de juros muito alta, justamente isso é por causa da inflação, que no período acumulado de 12 meses já está em 5,53%. Nos últimos 12 meses, ela sempre tem ficado praticamente acima de 4%, levemente agora dando uma escalada nos últimos meses. E nós sabemos que taxa de juros alta e inflação também alta é um desestímulo à atividade econômica, justamente para tentar controlar a inflação. E o que acaba acontecendo com as empresas nesse período? Elas caem de valor. E é exatamente por isso que primeiro aqui eu queria justamente falar sobre algumas empresas nacionais que estão com ótimas oportunidades. E cara, sinceramente, parece que nem é um ativo de alto risco, porque, por exemplo, Petrobras é uma das empresas mais perenes que a gente tem na bolsa, é uma empresa de anos de estrada, com uma história inteira. E se você for olhar, está cotada a R$30. E sendo que, se você gosta de fazer o processo de valuation da empresa, gosta de ver o valor intrínseco de uma ação, entender qual o real valor que uma empresa pode ter no mercado, eu trouxe aqui só para ilustrar o indicador que leva em consideração a fórmula de Graham, para a gente ter uma noção sobre o preço justo sobre uma ação, o valor intrínseco de uma ação. E se você for olhar por esse lado, o preço justo da Petrobras, que sempre foi muito abaixo, está em 50 reais o preço da ação. Não é óbvio um indicador que a gente tem que levar em consideração 100%, mas é só para ilustrar um pouco. Se você for olhar o valor patrimonial e toda a estrutura da Petrobras, está um preço muito bom comparado a toda a história da empresa, todo o potencial que a empresa apresenta. E o mais importante de tudo, para a galera que gosta de dividendos, é uma empresa que paga muito bem dividendos, 21%. Há pouco tempo estava em 25%, se eu não me engano. É uma empresa maravilhosa que está com uma super promoção, porque teve uma queda de 10% praticamente só nos últimos 12 meses, porque a gente está num período muito difícil para as empresas brasileiras, só que é uma ótima oportunidade justamente para você comprar. E passando para a nossa próxima empresa, peguei 3 exemplozinhos. A nossa segunda é o Banco do Brasil, que recentemente teve uma queda muito acentuada no preço por causa de um balanço abaixo do esperado. Então agora está sendo cotada a R$23. Mais uma vez, se você for querer olhar um indicador de Graham, preço justo também muito abaixo do preço do considerado preço justo. E mais uma vez, outra empresa pagando 13% de dividendos, pagando muito bem. E mais uma vez, uma empresa perene, com anos de estrada, anos de performance boa, uma das queridinhas da bolsa e mais uma grande oportunidade que está tendo. Essa aqui maior ainda, porque já agora no curto prazo teve uma queda bem grande de preço. E a terceira que eu vou querer falar aqui na nossa casa é uma das minhas queridinhas, que é a Prio. A Prio nos últimos meses então deu uma boa valorizada, pelo menos acho que foi a ação que mais valorizou na minha carteira. E se você for dar uma olhada, tá cotada a R$41. É uma empresa que tem uma estrutura maravilhosa, tanto que você vai ver que o preço justo considerado por ela seria até 91, justamente por toda a infraestrutura que ela tem. E a única coisa diferente dessa ação aqui é que ela não paga dividendos, porque a Prio reinveste os lucros ao invés de distribuir para os investidores. Ela é uma empresa que ainda tem
vontade de crescer muito no mercado e ainda tem esse potencial, por isso que ela está cotada para talvez subir um pouco mais de valor, porque é uma empresa que está focada em expansão, não está focada ainda em distribuir lucros e atrair investidores. Então, se você quer ter uma ação na sua empresa voltada mais para valorização, ela é uma ótima oportunidade. E agora, saindo um pouco da questão de ações aqui no Brasil, a gente vai falar também de ações, só que agora nos Estados Unidos. Teoricamente é a mesma classe de ativos, só que aqui tem um plot twist. Eu poderia pegar ações que já estão bem em alta lá fora, mas só que eu vejo uma grande oportunidade diferente em uma área bem específica do mercado e que algumas pessoas também já estão vendo, já teve um bonzinho, só que ainda tem uma outra área também ligada a essa mesma que ainda está muito obscura e pouca gente está realmente investindo ainda. Primeiro nós vamos falar aqui da notícia justamente da NVIDIA apostando na IA. A NVIDIA é uma das grandes protagonistas agora no setor de IA, por isso que a empresa teve uma ótima valorização nos últimos anos. E se você for dar uma olhada nessa matéria aqui que eu peguei da Forbes, a NVIDIA aposta na IA para tirar computação quântica do papel. A computação quântica é justamente o ponto onde eu quero chegar aqui. Computação quântica é um dos principais pontos do futuro e que as pessoas acham que está muito longe, mas na verdade não está tão longe assim. Porque se vocês forem olhar, a Microsoft há pouquíssimo tempo já teve o anúncio e o lançamento do chip Majorana, eu não sei falar isso aqui de jeito nenhum, vocês me perdoem, e abre um novo caminho para a computação quântica. E eu encaro isso aqui como a corrida do ouro agora das empresas de tecnologia. Enquanto as pessoas estão ali concentradas também em IA, no desenvolvimento de IA, isso aqui está por debaixo dos panos e isso aqui ainda vai ser o nosso futuro. As empresas ainda estão desenvolvendo a tecnologia, então seria um ótimo momento para você começar a entrar nessas empresas. Só que também muitas dessas empresas estão já ligadas ao setor de IA e seria bom você dar uma olhada nessas. Para ilustrar o que eu quero dizer, eu peguei aqui algumas empresas que estão já envolvidas no setor de IA, que seria, por exemplo, a Broadcom, que é uma empresa voltada para desenvolvimento de semicondutores, que está sendo muito utilizado por as empresas grandes. E se você for dar uma olhada no desenvolvimento do preço da ação, foi uma ação que se valorizou muito desde 2022 até os anos atuais. Ela tem dado ótimas valorizações, não só ela, como também a Palantir, que também é uma empresa de software voltada mais para database, soluções de gerenciamento de banco de dados e que tem trabalhado muito com governos e empresas grandes, justamente por isso que ela teve essa valorização muito absurda, que era uma empresa bem pequena até pouco tempo atrás. Você vê que em 2023 ela tinha um preço muito irrisório e agora já está sendo cotada a $100 e poucos. Então, para você ver o potencial que essas ações têm lá fora. E a última que eu quis trazer aqui foi a Oracle, que é meio parecido com a Palantir. Ela desenvolve software e hardware também. E se você for olhar outra empresa que teve ótima valorização desde 2022 até 2025, você vai ver que essas empresas performaram muito bem, muito acima da média, e são empresas que estão sendo pioneiras justamente no desenvolvimento de IA, mas que provavelmente podem migrar também um pouco para a área agora de computação quântica, já que elas estão auxiliando e trabalhando junto com empresas grandes. Eu poderia falar aqui as empresas conceituadas de sempre, a NVIDIA, Google, Microsoft, mas vocês já estão carecas de saber dessas aí, então eu quis trazer só simplesmente algo novo para vocês poderem dar um estudo e uma olhada aí. E agora, a terceira classe de ativo que eu quis trazer é uma das minhas queridinhas. Eu não consigo não botar dinheiro nessa área porque eu realmente acredito muito no potencial dela. Tem uma parte sim relevante na carteira, que seriam as criptomoedas. Eu acho sinceramente que cripto vai acabar sendo uma grande parte do futuro, vai ter um papel muito essencial no futuro, porque resolve um problema muito fundamental da humanidade, que se você for olhar ao longo da história, nós tivemos dinheiro tratado através de commodities, depois através de metais como ouro, e até a hora que se tornou insustentável, começamos a usar papel para ficar um pouco mais fácil, depois evoluímos, fomos para cartões de crédito, cartões de débito, eliminando a necessidade de andar com dinheiro em espécie, e agora a gente está chegando numa área em que a gente pode acabar fazendo essa transição
para criptomoedas. E eu podia fazer um vídeo inteiro sobre por que as criptomoedas têm esse potencial, não só as criptomoedas, mas criptoativos, ou seja, ativos que usam criptografia e podem ser utilizados para diversas funções, tem diversas moedas voltadas para isso, mas aqui a gente vai centrar nos maiores nomes, justamente porque elas passam uma certa confiança, a mais você não vai precisar arriscar em uma super moeda que pode valorizar por 1.000, você até poderia, mas é muito imprevisível tentar fazer isso, então vamos no feijão com arroz e vamos falar aqui do que eu chamo a santíssima trindade das criptos. Dentro do mercado de cripto, as 3 moedas que eu sei que vão subir. Vai subir. é exatamente isso. Vai subir querendo ou não. Vão ser as 3 primárias que seriam o Bitcoin, o Ethereum e a Solana. Apesar do que muita gente ficava falando que não, o Ethereum morreu, o Ethereum não vai mais subir. Tá subindo aí, é uma das criptos uma das altcoins que mais está subindo, enquanto algumas depois de um pico que teve no início de maio deram uma esfriada, o Ethereum ainda se manteve muito firme e a Solaninha também, que é uma grande promessa para o futuro. Alguns dizem que é uma concorrente direta ao Ethereum e realmente é, mas por enquanto eu não vejo essa competição tão forte, eu acho que cada uma ainda está se saindo melhor em uma área em relação à outra. Então eu ainda vejo uma possível coexistência entre as duas e eu ainda vejo uma valorização entre as duas. O Ethereum ainda é gigante no mundo das criptomoedas e a Solana ainda tem que percorrer um certo caminho até conseguir passar de vez o Ethereum. E se nós formos dar uma olhada aqui nos gráficos de preço, o Bitcoin eu não preciso falar. O Bitcoin é a moeda do futuro, é o que todo mundo encara como reserva de valor, é uma que te protege de certa forma de crises que você poderia ter no sistema econômico. Tem gente que encara como uma forma de hedge ao sistema econômico. E se você for olhar, o Bitcoin só subiu de preço ao longo da história. Não teve isso. Eu fiz até um vídeo recente comparando o Bitcoin ao dólar. O Bitcoin só sobe de preço. Não tem agora. E essa pouca variação que nós tivemos aqui vai começar a morrer com o tempo conforme as pessoas estão entrando. Então é um ativo que só tende a se valorizar. É um ativo que... pelo menos esse, se você tem que ter alguma coisa de cripto, pelo menos tenha esse. E depois, em segundo, seria o Ethereum. O Ethereum, eu gosto muito dele porque ele é a segunda cripto mais confiável que a gente tem. É considerado pela galera de cripto como se fosse um ativo seguro de tanto histórico que ele tem na plataforma. E você vê que o topo histórico dele foi aqui em 2022, a um pouco menos de $5.000, acho que bateu 4.800, se eu não me engano. E nós estamos negociando ele aqui na base dos 2.500. Ele ainda tem chão para percorrer aqui, quase o dobro de valorização, na verdade. E se você acredita muito nessa moeda, nas criptomoedas e nos criptoativos como eu, você sabe que ele pode passar muito disso aqui ainda. Então, é uma grande potencial de valorização. Teve gente que deu sorte de pegar ele aqui, nessa queda que ele teve no ano até 1.500 e só desse ponto do ano que a gente pegou aqui em 1.500 até 2.500 foi uma excelente valorização, uma moeda com potencial absurdo, até porque o Ethereum em si não é uma moeda, né? Ele é uma plataforma, mas o token Ethereum tem esse potencial. E partindo por último, a Solaninha, que foi a moeda que há uns anos atrás ninguém dava nada e começou simplesmente a lançar atualização em cima de atualização e começou simplesmente a roubar os holofotes. Se você for olhar aqui em 2020, 2021, ela não valia nada, praticamente, nada. E ela já existia há um certo tempo e depois foram lançando atualizações e foi ganhando espaço dentro do universo de cripto. Até o ponto em que nós chegamos e batemos aqui o topo histórico em quase $300, foi 290, 280, não lembro agora. E depois teve essa desvalorização que chegou não, a bater 100. E você ainda tem agora sendo negociada a 150 com potencial de dobrar praticamente até atingir novamente o topo histórico, e sendo que a gente está num ano muito bom de bull market para cripto. Bitcoin depois vai voltar a subir e cedo ou tarde ele vai acabar passando adiante o bastão para as altcoins poderem subir também, e a gente tem a altcoin season, que é onde essas moedas aqui vão começar a brilhar muito e vai ter o potencial de valorização máximo delas. O Ethereum e a Solana estão respectivamente previstos por algumas pessoas, alguns entusiastas, para ter o potencial máximo de 10k o Ethereum e 1k a Solaninha. Óbvio que são apenas estimativas, não desse ano, mas futuramente, daqui a alguns anos, a gente pode ver valores e esses valores se tornarem mais realistas. Então, olha bem em que preço esses ativos estão sendo negociados. Solana em 150
dólares e o Ethereum em 2,5K. Se isso não é uma oportunidade, eu não sei o que é. Eu tenho muita fé no sistema de criptomoedas, mas façam seus estudos, não vão só pela minha palavra. Assim como tudo que eu falei nesse vídeo, estudem, não é uma indicação de compra, são apenas alguns ativos que eu vejo com bons olhos. Vocês têm que fazer o estudo de vocês e ver se vale a pena. Se você gostou do que eu tive para falar desse conteúdo, deixa o seu like aí nesse vídeo e se inscreve no Mercado de Valor. Se você gosta desse tipo de análise, porque a gente ainda vai fazer muito aqui nesse canal, deixo vocês agora com o meu muito obrigado pela sua atenção e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.